E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? O tio tá morrendo de saudade. Pessoal, a gente tá vendo aí a parte de classificação dos seres vivos, né? E, assim, a gente ficou de complementar alguns assuntos de vocês aí, tá? Porque, assim, o livro, ele tá trazendo, né, uma forma muito resumida dos 5 reinos, tá certo? Então, assim, eu fiquei de providenciar uma aula para cada reino, tá? Pra gente poder complementar mais, certo? E aí vocês estudam pelo livro e dão uma lidinha aqui, dão uma olhada aqui nos slides que o tio vai mandar em PDF para a turma, tá bom? Então, vamos pegar aqui o primeiro dos 5 reinos. A gente viu lá na aula passada que a classificação dos seres vivos, a gente tem 5 reinos aí de seres vivos, né? O reino Monera, que é o reino das bactérias, o reino Protista ou Protoctista, que é o reino dos protozoários e das algas, o reino dos fungos, né, que é o reino Fungi, o reino das plantas, o reino Plantae ou vegetal, e o reino dos animais, que é o reino Animalia ou Metazoa, tá bom? Então a gente lá meio que mostrou para vocês quais são os seres vivos, né, os respectivos seres de cada um desses 5 reinos. E agora a gente vai estudar individualmente cada um deles, né, vendo as características de cada um e etc, tá bom? Então vamos começar aqui pelo reino Monera, que é o reino das bactérias, tá bom? Bom, características das bactérias. Tio, o que é mesmo uma bactéria, né? Uma bactéria é uma única célula, certo? Inclusive uma célula muito simples, tá? Bem diferente da célula que forma o nosso corpo, por exemplo, tá? Esses organismos são seres unicelulares, né? E não apresentam núcleo, tá? Celular, né? Organizado, no caso. O núcleo das bactérias, ele é totalmente solto, tá? É totalmente misturado com o citoplasma, tá? Lembra na nossa aula lá de célula que a célula ela apresenta 3 partes principais. Ela apresenta uma membrana plasmática, que é o envoltório, ela apresenta o citoplasma, que é aquela parte gelatinosa onde são encontradas as organelas, e a parte central, tá? Onde está guardado lá o nosso material genético, que é o núcleo, tá? Só que as bactérias, não é que elas não tenham núcleo. O núcleo delas, ele é disperso, tá? Ele é totalmente misturado com o citoplasma e acaba formando uma estrutura chamada nucleóide, tá bom? Então, tio, quer dizer que as bactérias, elas não têm núcleo individualizado. Melhor dizendo assim, exatamente. Elas não têm núcleo individualizado. Por quê? Porque o núcleo das nossas células tem uma membrana que o separa do citoplasma, chamada carioteca. E o núcleo das bactérias não tem essa membrana, não tem essa carioteca. Então o material genético é totalmente misturado com o citoplasma, formando uma estrutura chamada nucleóide. Tá bom? Então, toda essa estrutura aqui misturada aqui, ó, eu vou chamar de nucleóide. Tá bom? Bom, essa célula aqui, ela é praticamente desorganizada, né? Tudo misturado, junto. A gente vai chamar ela de célula procariótica, tá? Diferente da nossa célula, que é a célula eucariótica, tá certo? Então, tio, todas as bactérias, né, elas são unicelulares e são procarióticas, não é isso? Exatamente, todas elas, tá? Apresentam, portanto, uma célula procariótica, né, que é essa célula aqui, tá? O que é que tem nessa célula a mais? Ela apresenta uma parede celular, que é uma estrutura que está externo da membrana plasmática, que vai permitir a proteção, tá bom? A membrana plasmática, né, como todas as células apresentam, elas têm um flagelo, que vai auxiliar aqui na locomoção, tá? E além do flagelo, algumas bactérias podem apresentar também fímbrias, tá? Ou até mesmo cílios, tá? Que vão se movimentar para fazer com que essa célula possa se locomover. Beleza? Né? Aqui é mostrando DNA e nucleóide, ó, que eu acabei de citar, né? O material genético totalmente misturado aqui com o citoplasma, tá bom? Tio, e as células bacterianas, elas apresentam essa forma aí, como se fosse um bastão? Não, nós vamos já ver aqui que existem bactérias que apresentam formas arredondadas, forma de bastão e etc, tá bom? Bom, muitas bactérias são decompositoras, tá? Participando da reciclagem de compostos na natureza. Tio, o que quer dizer a palavra decompositores?
né, significa dizer que vão se alimentar de restos orgânicos, de restos de animais, de vegetais que estão lá, né, apodrecendo, em decomposição. Tá? Então assim, é muito comum a gente encontrar, às vezes, né, tá caminhando pela rua, a gente encontrar um animal morto, um bicho morto, né? Ah, eu vi lá um rato morto, vi um gato morto e tudo. E esses animais, eles quando morrem, né, depois de algum tempo, eles começam a ficar com o corpo todo inchado, tá? O que é que significa isso? Significa dizer que é a quantidade de bactéria que tem dentro do corpo desses bichinhos que acabam liberando gases, né? Vão lá, estão lá se alimentando dos restos de decomposição e estão liberando gases dentro do corpo desse animal que acaba fazendo com que ele fique inchado, né? E aí vai chegar uma hora lá que ele vai se abrir, né? E vai liberar aquele mau cheiro lá e tudo mais, tá? Então, quando você passa assim que, bicho, ali tem um bicho morto, dá um mau cheiro, né? Ou seja, é porque já está acontecendo o processo de decomposição desse animal, tá bom? E é muito comum, tá certo, gente? Todas as formas de vida quando morrem, tá? Incluindo o homem, todas as formas de vida quando morrem, a gente vai passar por isso, tá? As bactérias que tem no nosso corpo, as bactérias heterotróficas, elas vão, né, se alimentar dos nossos restos em decomposição, tá bom? Bom, essas bactérias heterotróficas, né, elas decompõem os seres mortos, devolvendo ao solo diversas partículas que serão utilizados pelos vegetais. Né? Quer dizer então que uma planta, por exemplo, a raiz de uma árvore, né, ela está absorvendo lá nutrientes que estão no solo para que essa planta fique grande, bonita, desenvolvida. Então, quando provavelmente, né, algum animal morreu ali próximo, né, vai acontecer a ação bacteriana, né, a ação decompositora da bactéria, e os restos do animal que estão lá no solo, né, alguns nutrientes serão absorvidos aí pelas raízes da planta e a planta vai usar os nutrientes que era desse animal, certo? Para o desenvolvimento, tá, de suas funções. Beleza? Então, a maioria das bactérias pertence a esse grupo aqui, ou seja, a maioria das bactérias é heterotrófica, tá? Tio, então quer dizer que a grande maioria das bactérias, porque a gente tem que se ligar que existe bactéria em todo lugar, tá? Tem bactéria na terra, na água, no ar, certo? Em todo canto. Tem bactéria até no espaço, tá certo? Caramba, tio, é mesmo? É, certo? Tem bactéria até no espaço, tá certo? Então a gente tem que ter, a gente tem que se ligar que as bactérias, elas estão por toda parte, estão dentro do nosso corpo, estão em todo canto, tá bom? Bom, aqui é mostrando, né, um animal em decomposição, a carcaça de um animal, certo? Que provavelmente aqui ele já abriu, né? Já liberou aquele mau cheiro. E aqui, ó, são os restos mortais do animal, né? Que provavelmente sofreu aqui uma ação decompositora aqui por bactérias, né? As bactérias heterotróficas aqui estão ainda decompondo os restos mortais aqui desse animal aqui, tá certo? Bom, e as bactérias autotróficas, tio? As bactérias heterotróficas eram aquelas que se alimentavam dos restos em decomposição, né? Então as bactérias autotróficas são aquelas que vão produzir o seu próprio alimento, né? Elas não vão lá decompor nada, não. Essas bactérias aqui, elas vão realizar fotossíntese. Essas bactérias aqui, elas vão utilizar a luz ou ainda outros elementos químicos, certo? E vão produzir seu próprio alimento. Tá? No caso aqui das bactérias autotróficas, elas vão utilizar a luz, tá certo? Mas existem também algumas bactérias que utilizam alguns elementos químicos da natureza, né, para fabricar seu próprio alimento, né? Ou seja, né, são bactérias que produzem seu próprio alimento realizando fotossíntese. Então, qual é o exemplo aqui que a gente tem dessas bactérias autotróficas, tio? São as cianobactérias, ou seja, as bactérias azuis, né? Observem aqui que elas podem formar colônias, ó, porque cada bolinha dessa daqui, na realidade, é uma bactéria. Note que elas estão todas unidas, ó, né, ó, formando aqui o que nós chamamos de uma colônia de cianobactérias. Tá certo? E por que cianobactérias? Por causa da coloração azul que elas têm, né? Essa palavra ciano, tá, significa azul, tá bom? Então eu posso dizer que são as chamadas bactérias azuis, não é isso? Bom, formas e agrupamentos bacterianos. Eu tenho bactérias aqui de várias formas, bactérias de formas arredondadas. Eu tenho aqui no caso os cocos,
tá bom? Cada bolinha dessa daqui, uma bactéria, tá? Tenho aqui bactérias de formas aqui de bastões, ó, são chamadas de bacilos. Bactérias que lembram uma vírgula, eu tenho bactérias do tipo vibriões, tá? Bactérias, né, meio que espiraladas, eu tenho aqui os esperilos, tá certo? E eu tenho também bactérias flageladas, ó, que apresentam aqui flagelos, ó. E eu posso ter combinações, né? Por exemplo, quando eu tenho dois cocos unidos aqui, ó, um coco unido a outro coco, eu vou dizer que tem um diplococo, tá? Quando eu tenho vários cocos unidos assim, ó, formando quase um colar de pérolas, né? Eu tenho aqui um streptococcus. Quando eu tenho vários cocos unidos formando praticamente, parece um cacho de uva, eu tenho aqui staphylococcus, tá bom? E por aí vai. Então quer dizer que quando a gente vai fazer uma análise bacteriana, a gente vai observar primeiramente a forma que essa bactéria tem, para dizer se ela é coco, bacilo, espirilo ou vibrião, tá bom? Reprodução das bactérias, tá certo? Né? Todos os seres vivos se reproduzem, né? Faz parte do ciclo de vida. Né? O ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. E a bactéria, mesmo sendo uma única célula, né, ela também vai se reproduzir. É um ser vivo. Tá? Lembra da teoria celular? Que todo ser vivo é formado por células? Então isso não exclui as bactérias. Tá bom? Bom, as bactérias se reproduzem assexuadamente por bipartição. Tio, o que quer dizer assexuadamente? Nós temos aí a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Tá? O que é a reprodução assexuada? Tá? É quando ocorre a única célula, ela acaba se dividindo em duas, né? O corpo começa a se regenerar, uma parte do corpo, ou seja, não ocorre aí mistura de material genético, tá? Não tem aí a mistura do material genético masculino com material genético feminino, não tem, tá certo? Então, assexuada, tá? Né? E no caso aqui, é um tipo assexuado por bipartição. Significa dizer que a própria célula vai se dividir em duas. Tá? Olha só o que está acontecendo aqui, ó. A célula mãe, tá? Ela vai entrar em processo de bipartição, ó, onde ela vai aqui se dividir em duas, ó, certo? Ó, tá começando a dividir aqui exatamente a membrana plasmática da célula, né? E aí eu vou ter duas células filhas exatamente idênticas à célula original, tá? Eu tenho aqui uma clonagem, tá? Então assim, eu tenho aqui células filhas que são idênticas à célula mãe, beleza? Então aqui é o processo, né, de reprodução que essas bactérias, né, elas realizam, tá bom? E aqui é mostrando um videozinho para vocês, né, de uma bipartição, né, que está acontecendo aqui nessa bactéria aqui, ó. Note que ela já está no processo aí de tentar se separar, ó. Olha só que interessante, uma visualização microscópica aqui, ó. Vários seres unicelulares aí, né? Bactérias. Aqui são paramestres protozoários que nós vamos estudar na próxima aula, reino protista. Olha aí que interessante, ó. Já está quase separando, ó. E só lembrando que elas são idênticas, tá? Olha aí, ó. Já estão se separando. E olha aí. Quase, quase. Está uma briga doida aí para se separar, viu? Formidável, né? Visualizar isso no microscópio. E se separaram. Olha aí, né? Nós temos aí uma reprodução assexuada por bipartição. Tá bom? Bom, bactérias patogênicas. O que quer dizer uma bactéria patogênica, hein, tio? É aquela bactéria que causa doença, tá? Então quer dizer que quando a gente fala a palavra bactéria, inclusive, né? Quando a gente fala a palavra bactéria, a gente já tem medo,
Assim, não sei o que, bactéria. Ai, meu Deus, né? Tem doença aí, pelo amor de Deus, calma. Né? Gente, a palavra bactéria não quer dizer doença e morte, não. Certo? Para começar, a minoria, né, das bactérias são patogênicas. A menor parte do grupo, do montante, né, do grupo assim, gigante que são as bactérias, a menor parte são bactérias que causam doença ao homem. Tá? Ou seja, a maior parte das bactérias, né, a maioria das bactérias, na realidade, elas são bactérias benéficas. Por exemplo, no nosso organismo, a gente tem bactérias importantes. Né? As bactérias da flora intestinal, por exemplo. Né, são bactérias que vão regular lá o nosso intestino. Essas bactérias elas não estão causando mal ao nosso intestino. Pelo contrário, nós até precisamos delas. Tá? Então, assim, tem muita gente que pensa que a palavra bactéria quer dizer doença, quer dizer morte. Não é assim. Tá? Então, assim, agora sim, a gente tem 30% aqui, né, do grupo das bactérias que causam doenças no homem e também em outros seres vivos. Então, nós temos aqui as chamadas bactérias patogênicas, sabe? As bactérias que causam doença. Então, assim, algumas doenças assim, bem comuns, né, bacterianas aqui, a gente tem a hanseníase, a tuberculose, tá? Sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível, a gonorreia também, infecção sexualmente transmissível, ambas são causadas por bactérias, pneumonia, né, o tétano, tá? Lembra lá que sempre a mãe avisa, né, menino, não vai brincar com esse ferro não, com coisa ferrujada, tu vai se cortar e vai pegar tétano. Ou seja, a gente tem aqui a bactéria do tétano, tá? A meningite, tá? Porque a gente tem meningite aqui que é causada por bactéria e meningite que é causada por vírus, tá certo? Né? E outras, né, doenças aí, né, causadas por bactérias. Aqui é mostrando, ó, né, algumas bactérias aqui que vivem aqui no nosso intestino e aqui algumas bactérias flageladas e que apresentam fibras aqui, tá? Então, turminha, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Estudem, tá bom? Se cuidem.